que especificamente, essa parte que pode ser destacada está ali em Joel capítulo 2, a partir do verso 18. Que diz assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Passado. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que eles enviam cereal, vinho, azeite. Vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Ele diz no verso 23: filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vocês, verso 26, terão abundância de comida, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E a maior parte desses detalhes se cumpriu. Mas quando ele diz: derramarei do meu espírito, nós sabemos que em Atos capítulo 2, a partir do verso 11, no dia de Pentecoste, quando o povo está assustado com aquelas pessoas agora cheias do Espírito, falando em outras línguas, a Bíblia diz que Pedro se levanta para explicar aquele ocorrido. E o que o apóstolo Pedro diz é o seguinte: em Atos 2, ele relaciona o que está acontecendo aqui, que esses homens estão experimentando, não é o que vocês estão pensando. Eles não estão bêbados, sendo ainda tão cedo no dia. Mas ele diz: isso é o que foi dito pela boca do profeta Joel. E aí ele cita praticamente, ipsis literis, a palavra: e acontecerá. Só que lá Joel tinha dito: depois disso. Agora Pedro, pelo Espírito, diz: e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a falar das profecias, das visões, e diz: o que está acontecendo aqui em Pentecostes é isso. Mas tem uma parte do que foi profetizado que não aconteceu no dia de Pentecostes. O sol não se tornou em trevas, nem a lua em sangue. O grande e terrível dia do Senhor ainda não veio. Embora eles passam a usar declarações, como Paulo aplica aos romanos: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Havia salvação, havia derramado o Espírito Santo. Não se cumpriu tudo. Então vamos recapitular. Uma parte do que Joel disse se cumpriu nos seus dias. A outra foi projetada para um tempo futuro. Nós chamamos muitas vezes isso de profecias de dupla referência. Quando você olha a profecia, ao rei de Babilônia ou ao príncipe de Tiro, Isaías 14, Ezequiel 28, você vê Deus falando com pessoas e ao mesmo tempo não mais falando com elas. Quando ele diz: você era querubim da guarda, ungido, estava no Éden, evidente que Deus não está falando com aquele rei, e sim é uma referência à queda de Satanás. Dupla referência pode referir a mais de uma pessoa, pode se referir a mais de um tempo. Então, uma parte se cumpriu nos dias de Joel de forma literal, outra parte vai se cumprir no dia de Pentecostes. Mas do que Pedro aplica, porque ele não fala aqui a respeito do gafanhoto, ele não falou daqueles outros aspectos, mas a parte que ele aplica tem detalhes que não aconteceram. Mas os céus estão contendo Jesus, até que haja restauração do que foi dito pelos profetas, inclusive Joel. Ou seja, aquilo que Joel disse que cumpriu nos seus dias, que teve um cumprimento posterior, ainda terá uma restauração, há um cumprimento final. E quando é que o sol vai se converter em trevas e a lua em sangue? O próprio Jesus diz em Mateus 24, 9: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6, de 12 a 14, João diz: vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus ciclos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Esses sinais estão atrelados à vinda do Senhor, mas foram profetizados por Joel. Então o que Joel disse se cumpriu nos seus dias. Tem uma parte que se cumpre em Pentecoste e há uma restauração do que ele já falou, e assim como há o cumprimento do que ele disse e nunca houve. Essas coisas vão acontecer do lado de cá. Joel diz: acontecerá depois disso. Então a profecia que se cumpriu nos seus dias requeria deles uma ação primeiro. Aquela ação era o caminho necessário para pavimentar a intervenção que Deus traria.
Então vamos começar pelos dias de Joel, antes de falar de Pentecostes e antes de falar do fim. O que é que Joel disse seria necessário? Quando você volta no versículo 12 de Joel 2, ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia. Muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará, mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toque a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança objeto de deboche e zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? E é depois disso que no verso 18 a Bíblia diz: então o Senhor se compadeceu do seu povo. E Joel diz: e acontecerá depois disso. Depois disso o quê? Arrependimento, santificação, consagração com jejuns. Vai virar o jogo. Isso foi o elemento necessário para produzir o cumprimento inicial. Quando uma nova estação está chegando, João Batista aparece com um estilo de vida jejuado, e os seus discípulos jejuando com frequência. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, 40 dias de jejum. E ele começa a preparar os seus discípulos, dizendo: vocês não estão no meu nível no jejum agora, mas assim que eu for tirado, porque tem uma promessa a se cumprir, vocês vão ter que jejuar, porque o jejum é um requisito. E aí quando vem Pentecostes, você encontra uma igreja que está jejuando e uma cultura de jejum que vem sendo praticada. A minha pergunta a você é: se isso foi necessário nos dois momentos de cumprimento da profecia, o que nos faz acreditar que no terceiro não será? Deixa eu trazer um último argumento. Eu sei que eu estou atropelando, mas eu quero deixar a ideia principal, mesmo que não tiver tempo para todos os detalhes. Em Joel 2:23, o Senhor diz: eu vou lhes dar as chuvas em justa medida. O que é justa medida? Havia o ciclo natural das chuvas, de acordo com o Criador, aquilo que o Criador planejou e que a terra necessita. Esse ciclo estava desregulado, essa era a razão da fome que eles estavam passando. Mas Deus diz: para resolver o resto, a abundância que vem, o ciclo de chuva tem que ser arrumado primeiro. Então Deus diz: eu vou fazer descer as primeiras e as últimas chuvas. Ou dependendo da versão, a temporã e a serode. O que eram essas chuvas? A chuva temporã, as primeiras, elas amoleciam, preparavam o solo para ser arado e receber a semente. Depois da semeadura, havia um período sem chuva. Até quando estava se aproximando o momento da colheita, vinham as últimas chuvas, que eram sempre mais intensas e abundantes que as primeiras. Porque elas iam acelerar a maturação, iriam potencializar uma grande colheita. Então Deus está dizendo: para que haja grande colheita, não pode ter só as primeiras, tem que ter as últimas chuvas, depois do intervalo sem chuva. Com isso em mente, eu quero que você olhe o que Tiago declara no capítulo 5, no verso 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que Tiago pediu paciência? Porque desde a primeira geração, os crentes foram ensinados a viver na iminência do retorno do Senhor. Outro dia eu vi uma pessoa falando: não creio que Jesus volte na nossa geração. Eu falei: se você não crê, o problema é seu. Desde a primeira, ele mandou cada geração esperar que volte na sua. Da onde é que você tirou o direito de decidir que não é na sua? Desde a primeira ele mandou esperar que fosse, porque ele queria que nós vivêssemos em estado de alerta e prontidão. Não é de desistência. Outro dia alguém falou: vocês estão esperando a vinda de Jesus, estão desistindo. Eu falei: ué, você não prega para os outros, está pronto para morrer? Então você desistiu de viver? O fato de estar pronto para morrer é porque a gente não sabe quando vai acontecer, e não porque a gente não quer viver. O fato de estar pronto para a vinda do Senhor não é porque nós não queremos continuar aqui, é porque nós não sabemos quando Ele volta. Então tem que viver pronto. Quem está entendendo? Agora, o texto diz o seguinte: sejam pacientes, porque eles viveram extremos. 2 Tessalonicenses, Paulo está corrigindo alguns: quem não trabalha não come. Porque esse povo estava: Jesus está voltando mesmo, não vão fazer mais nada. Desistiram de tudo. Eu na adolescência ficava pensando: não vai dar para casar, não vai dar para fazer nada. Jesus está voltando. Gente, vocês não têm noção, quando eu era adolescente, essa mensagem da vinda do Senhor era mais forte que hoje. E a gente estava assim, quase desistindo de tudo. Mas depois de um tempo que as coisas foram passando, Pedro escreve. E ele já começa a dizer: ei, alguns estão zombando da promessa da sua vinda.
dizendo que tudo está igual no começo, não aconteceu. Então agora já havia o outro extremo, que era o desânimo. Quando Tiago está dizendo, sejam pacientes, ele está gerenciando essas questões. Aí ele vai dar um exemplo de paciência. Ele diz assim, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Primeiro ele dá um exemplo para dizer qual a paciência que nós devemos ter, a mesma do lavrador. O lavrador não pode esperar só a primeira e depois tentar colher o fruto antes da hora certa. Ele tem que esperar com paciência as últimas chuvas. E de vocês também tem que ser pacientes. Mas para mim ele não deu só um exemplo para a nossa paciência. Na minha forma de entender as Escrituras, ele nos deu uma alegoria profética. O Senhor Jesus está guardando o precioso fruto da terra. E ele não pode voltar antes das últimas chuvas. Ele tem que aguardar até que venham, porque elas vão potencializar a maior colheita de todos os tempos da história. Para mim essa lógica está clara em 2 de Pedro 3,9. Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O único motivo da paciência dele é, eu quero a maior colheita possível, e eu preciso ser paciente, porque o que vai gerar a maior colheita? As últimas chuvas. Agora olha para a história da igreja. Ela começa com as chuvas do Espírito, o Evangelho foi semeado em todo o mundo, mas de alguma forma, a partir do 2º século, nós vemos as manifestações do Espírito começarem a minguar e se tornar raras. A ponto de doutrinas como cessacionistas se desenvolverem para tentar justificar a falta da experiência. Mas depois de muito tempo de seca, e eu e você nascemos num tempo privilegiado, e a gente não percebe a diferença do que é do século XIX para o XX, o que a igreja passou a viver. Na virada do século XIX para o XX, vem um movimento pentecostal que espalhou sobre a terra que nem fogo em capim seco. E Deus começou a restaurar manifestações que nós tínhamos lá no início, estavam faltando. Isso aqui começa a se caracterizar como um movimento de restauração dessas chuvas que foram dadas no início. Depois, nas décadas de 60 e 70, movimento carismático, como muitos chamam, e há muitos nomes, irrompe novamente pelo mundo, e é um novo ciclo, e a gente percebe que a coisa subiu ainda a um outro patamar. Meu amigo, deixa eu te dizer, nós estamos para experimentar a maior chuva que essa terra já conheceu, porque as últimas eram mais intensas e abundantes que as primeiras, e elas são necessárias para a grande colheita que o lavrador está esperando. Agora, se para o primeiro cumprimento Deus diz que tem que ter jejum, junto com consagração, arrependimento, santificação, se aqui no segundo cumprimento isso foi necessário, o que é que faz eu e você acreditarmos que no último estágio não será necessário? Ao longo de toda a história e na Bíblia, o caminho do avivamento é pavimentado com santificação. Você vai ver movimentos de arrependimento, de consagração e jejuns. Eles sempre estão lá. Eu acredito que Deus quer resgatar a cultura do jejum de uma forma como nós nunca vimos. E sabe, há alguns desafios para nós como igreja. Há uma liderança de gente da minha idade ou mais que quase não praticou isso na vida. Eu acho que já estão velhos demais para aprender, porque há limitações até do organismo. Mas eu boto fé numa nova geração de líderes como vocês, que vão ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja e vão perceber que é algo diferente, extraordinário. Gente, eu sei que o jejum assusta, mas nos assusta por falta de conhecimento prático. Como eu disse, no início eu morri de medo de morrer. Cada jejum maior que eu fazia, eu ficava sempre com medo do que vinha. Honestamente, depois de ter feito 3 de 40, depois de 7 dias, tudo igual. Mas não estou encorajando ninguém a ser responsável. Eu não faço jejum prolongado, sem direção do Espírito e sem acompanhamento médico. Mas algumas coisas do tempo que você vai descobrir. Por exemplo, quem já fez aí 3 dias de jejum sabe que é um sofrimento. Por que é um sofrimento? Porque o seu corpo vai passar por um processo de desintoxicação. E a maioria de nós não tem uma alimentação saudável. A gente come um monte de processado, de industrializado. E muitas vezes, vou te dizer, a gente sofre à toa. Nós tínhamos um pastor na nossa equipe, o Francisco, que já foi para a glória. Ele jejuava períodos enormes, ele dizia, eu não sofro nada.
Ele dizia, vocês sofrem porque não se alimentam direito. Ele falou, se quer insistir na dieta errada, ele dizia, pelo menos tem o bom senso de desintoxicar primeiro. Então ele dizia pra gente, alguns dias antes de começar, tire carne vermelha, tire os açúcares, tira tudo aquilo que tem muita toxina. Tem gente que tem muita dificuldade, por exemplo, para parar o café. Não é meu caso, mas alguns têm. Ele dizia, eu tomo uma semana antes carvão vegetal, que te ajuda na limpeza do intestino. E aí, depois de começar a fazer essas coisas, a gente tentava do lado de cá e não tinha aquele sofrimento todo. E aí você começa a descobrir que não é tão difícil. Às vezes só nós estamos fazendo do jeito certo por falta de informação, porque a cultura se perdeu. Antigamente não havia necessidade de explicar essas coisas. Antes desse jejum de 40 dias no início do ano, eu fiz 7 dias, quebrando a cada 24 horas. Já tirei carne vermelha, tirei um monte de coisa. Comecei o processo do uso de carvão vegetal. Também é bom ouvir um médico sobre isso. Alguns podem ter constipação, outros o oposto, diarreia, no uso do carvão, mas que ele limpa, ele limpa. Depois desses 7 dias quebrando a cada 24 horas, eu passei 3 dias com suco detox, mas depois se parou. Tive dor de cabeça? Nenhuma. Tive esse sofrimento? Não. Segundo, acredite ou não, nessa terceira experiência, eu treinei até o 40º dia. Não estou falando apenas de cardio, musculação pesada, mantendo o mesmo ritmo, porque o seu corpo vai ter energia. Eu estava lendo o material, Deus me disse, estude o jejum como você nunca fez. A teologia eu tinha quase esgotado o assunto, fui estudar fisiologia. Encontrei um livro de um médico que dizia, explicava a homeostase, a capacidade de adaptação do corpo. Ele disse, quando você para de comer, seu metabolismo vai baixar. Você tende a ficar quieto, porque a gente pensa que tem que guardar energia. Ele diz, com tudo isso, o metabolismo baixou tanto, e o seu organismo inteligente quer que a energia dure, ele vai dosar a energia. É por isso que às vezes alguém levanta rápido e tem tontura. Minha esposa agora em março, estava no 6º dia do jejum, ela estava tão bem que esqueceu que estava jejuando. Estava deitado no sofá, levantou correndo, acordou no chão, desmaiou. Porque o corpo requeriu um nível de energia que a dosagem estava menor, não correspondeu. Mas ele falou, se você se exercitar, você vai fazer o corpo entender que está precisando. E se fizer isso todo dia, ele vai jogar o jogo. Foi a primeira vez que eu não tive tontura no jejum. Eu tinha ânimo, tinha disposição. Tinha domingo de eu pregar 4 cultos. No meio de 2 de manhã e o da tarde da noite. 2 horas, 2 horas e meia de treino. Você começa com o tempo a descobrir que não é tão complicado assim. Mas não comece. Eu sei quando a gente fala, principalmente para a moçada, eles são 8.800, não é nem 8.80. Não comece fazendo loucura. Vá dando um passo de cada vez. Vá conhecendo os limites do seu corpo, vá fazendo os testes. Mas eu quero te encorajar. Virá um tempo onde Deus vai resgatar a cultura do jejum. E nós vamos viver coisas extraordinárias. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. É melhor entregar o microfone antes que me tomem. Podemos orar? Quando fala assim, se não deixar ficar ruim para o organizador. Eu quero fazer 3 perguntas para você. Eu quero que você pense nisso antes de orarmos. Como podemos pensar em viver uma vida cristã plena sem o hábito do jejum? Considerando não só que Jesus disse que jejuaríamos, a questão da estrutura e a importância disso para o tempo do fim. Como podemos pensar em agradar a Cristo sem a prática do jejum? Quando ele sinalizou esperar as filhas. E como podemos pensar em nos preparar para a vinda do Senhor sem a cultura do jejum? Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não volta se a gente jejuar? Não, ele não volta antes das últimas chuvas, e elas parecem não vir se a gente não jejuar. Então entenda como você quiser. Quando a Bíblia fala sobre apressar o dia da vinda de Deus, eu particularmente acredito que nós temos uma responsabilidade de corresponder com Deus. E é um grito do coração de Deus para que uma geração se volte para Ele. Nós temos valorizado demais o entretenimento. Leonardo Ravenhill dizia que o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Porque embora não seja necessariamente uma coisa ilícita, nós começamos a valorizar tanto os prazeres naturais, que nós perdemos a sensibilidade para uma outra dimensão de prazeres. Não estou dizendo da gente ir para o extremo, de virar monge, se isolar, não é isso, gente. Mas de alguma forma, ao fugir do extremo do que alguns fizeram, nós fomos para o outro lado.
Quando Paulo fala aos casados que o único motivo que justifica uma pausa na intimidade, no deleite do casal, que de acordo com a Bíblia deve viver em avivamento, ele diz, é para se dedicar à oração. Sabe o que Deus está tentando dizer? Isso aqui é uma bênção que eu dei para vocês, é para vocês fazerem festa e se alegrar. Mas se vocês viverem só nisso aqui, vocês nunca vão se tornar conscientes de um outro nível de deleite, que é mais nobre, é mais profundo, é mais sublime do que aquele. Agora, quando eu e você começamos a abrir mão dos deleites e começamos a entrar nesse lugar de silenciar a carne e a alma, porque o jejum aflige a alma, a consciência do espírito e das coisas espirituais é algo extraordinário. Os médicos dizem que a irrigação sanguínea que não desce para o estômago na digestão vai para a cabeça. No jejum você fica criativo, às vezes tem até insônia. Mas há uma diferença enorme entre você estar criativo. Todo jejum eu escrevo um livro. Há uma diferença enorme entre estar criativo e a percepção de revelação da palavra que você tem. Isso aqui, o ímpio que jejua pode ficar criativo, mas revelação ele não tem. Algo maior para mim e para você. Meu Deus, nós te suplicamos graça. Abre o nosso entendimento. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos a entrar numa nova percepção da importância do jejum. Eu sei, ó Deus, que cada um tem a liberdade de decidir como se conduzirá nisso. Mas eu oro que eles também desenvolvam a sensibilidade para aquilo que o teu Espírito deseja lhes orientar e lhes guiar em relação a esse assunto. Eu oro por um tempo onde o Senhor resgate, não apenas na nossa nação, não apenas na nova geração de líderes, mas, Senhor, que possa haver um movimento global, como o Senhor tem resgatado elementos e fundamentos como adoração e oração, que haja um resgate da cultura de jejum, e que a mão do Senhor possa nos guiar nessa nova fase, não apenas de preparação, mas de fato, ó Deus, adentrar num novo lugar, da intimidade, da comunhão, do deleite com o Senhor, e de uma liberação daquilo que o Senhor tem para fazer na terra. Nós oramos que venham as últimas chuvas, que venha o processo de pavimentação do avivamento, com consagração, santificação, arrependimento e jejuns, como sempre tem sido, e que nós possamos ser parte de um povo que corresponda com o Senhor e viva a cultura do jejum. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.